aterosclerose. Então vamos falar sobre a aterosclerose agora, né? O que é essa aterosclerose que as pessoas às vezes confundem com arteriosclerose, tá? Aterosclerose é o acúmulo de ateromas, placas de uma substância pegajosa que pode ser formada por colesterol, gorduras, células de sangue ou outras substâncias, né? Esse acumula na parede das artérias, né? Esse estreitamento reduz o suprimento rico em oxigênio para os órgãos vitais. Órgãos vitais? Sim, né? Afeta a maioria das artérias do coração, cérebros, pernas, pelvis, braços, rins e pode mudar de nome estando em diversas áreas, como doença arterial coronariana, do coração, doença arterial periférica, braço, perna, pelvis, doença arterial carótida, pescoço, né? Ele interrompe, ele dificulta a passagem de sangue, porque muitas pessoas às vezes têm tontura pensando que é uma labirintite, não é. Tem envolvimento da carótida, tá? Por isso que é muito importante você sempre fazer exame médico. Estenose renal atinge os rins, então dificulta a passagem de sangue para os rins. Doença arterial vertebral é o sangue que corre nessa região, então dificulta memória, aprendizado, tem muita coisa ligada com isso também, tá? Artéria mesentérica que fornece sangue para o intestino, também tem essa situação. O fluxo reduzido pode levar a uma angina, dor no peito. Se uma placa se desprender, um coágulo sanguíneo pode se formar, podendo provocar um entupimento ou viajar para regiões vitais. Ataque cardíaco, derrame, demência vascular, disfunção erétil, perda dos membros levando à morte ou invalidez. Essa placa começa na infância e pode se piorar com a idade. Então assim, você pai, você mãe, cuida muito bem do que você está colocando no prato da criança, tá? Isso tem muita influência no futuro dela. Então, você já está usando o Magnemax, né? Se você está assistindo esse vídeo, porque você adquiriu o kit, você já começou a tomar, você está tomando ou parou, resolveu dar uma pausa, perfeito, mas saiba que o magnésio tem uma grande influência nisso daqui que a gente vai falar, tá? Sintomas como dor no peito, suor frio, tonturas, cansaço extremo, palpitações, falta de ar, náusea, fraqueza, são sintomas da doença coronariana, do coraçãozinho, tá? Pensamento, memória, fraqueza, demência, dormência de um lado do corpo, rosto, visão prejudicada, pode ser da carótida, tá? Ou da doença arterial vertebral, né? Dor intensa após as refeições, perda de peso, diarreia com sangue, artéria mesentérica e disfunção erétil também está envolvida. Muitas vezes as pessoas estão usando os azulzinhos aí de forma que não sabe o que está acontecendo com o teu corpo, você pode estar complicando a tua vida, tá? Então, exames clínicos e laboratoriais é que vão mostrar o quanto que está com o teu problema aqui, né? Eletrocardiograma, teste de imagem como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, angiografia por tomografia computadorizada com contraste, cintilografia de cálcio coronariano, teste de estresse e teste de tornozelo. Teste de tornozelo, isso também é o mesmo aparelho que usa para medir a pressão arterial do pulso, é usado na perna, no teu tornozelo, coloca seu aparelho e com o auxílio de um ultrassom ele consegue ter a percepção disso também, tá? Muitas vezes você consegue fazer isso em casa, mas às vezes é bom deixar para o médico tratar essa situação, tá? Fatores de risco, pressão alta, ela pode danificar paredes das artérias, permitindo a formação de placas, tá? Então isso vai acontecer, essa formação de placas, quando a parede da artéria sofre algum dano. E como um mecanismo de recuperação, ele começa a formar coágulos. Você já teve aquele cortezinho quando era criança? Se você bem lembra assim, você cortou, de repente sangrou e formou um coágulo, né? Aí você puxou aquele coágulo, sangrou de novo, formou coágulo. Daqui a pouco aquele coágulo se estabilizou e formou plasma. Aquilo é tudo processo de cura, né? Incrível como é que é o corpo, né? E ele faz isso nas artérias, formando
muitas vezes, essas placas de ateroma, mas como um mecanismo de recuperação. E se essa placa se desprende, vai dar zica. Tá? Diabetes. O açúcar danifica paredes internas das artérias, como o acúmulo de placa. O endotélio. Tá? Disfunção endotelial. É disfunção das artérias. A tua veia, ela é formada de várias camadas. Imagine aquela mangueira de gás. Ela tem 3 camadas, né, para formar aquela mangueira de gás. Né? Então ela tem uma interna, a intermediária e a externa. Se uma dessas paredes se rompe, fica suscetível a um estresse ou alguma coisa, ele pode vazar o gás. Né? Então por isso que ela tem 3 proteção. E quando falta magnésio suficiente, essas paredes elas ficam fragilizadas. Então por isso que o magnésio é muito importante para preservação do endotélio. Ele faz parte disso. Tá? Síndrome metabólica, colesterol, triglicerídeos, aumentam o risco. Tá? Estilo de vida pouco saudável, histórico familiar, a genética está envolvida nisso, mas lembre-se que a genética responde apenas 20%, dos outros 80% é pela tua estilo de vida. Tá? Doenças inflamatórias como artrite reumatoide, psoríase, proteína C reativa elevada, promovem o acúmulo de placa. Idade avançada, começa na infância e piora à medida que envelhece. Não deixe de usar magnésio. Tá? Nos homens, comumente após os 45 e nas mulheres após os 55 anos de idade, mas as mulheres têm uma maior chance de desenvolver, se ela tem endometriose, síndrome do ovário policístico ou diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Então, se as mulheres passaram por esse período, ela é uma forte candidata a desencadear essa situação. Alimentos, atividade física, peso saudável, álcool, estresse, fumo e sono estão envolvidos. Sono de qualidade, magnésio. Se você está tomando, você que está tomando, você já viu a diferença que está dando no teu sono, né? Estresse, você que está tomando, você viu que você recupera melhor dessa situação. Álcool, você que está tomando, você percebeu que deu uma melhorada. Peso saudável, atividade física, a disposição, energia, você está tomando, você está vendo a diferença. Tá? E medicamentos que é usado para isso? Chamado inibidores de ECA, o beta-bloqueadores para controlar a pressão arterial, antiplaquetários e anticoagulantes. Se você está nessa vibe, você está tomando aspirina, clopidogrel, rivaroxabana, apixabana, né? Beta-bloqueadores de canal de cálcio para controle da pressão e relaxamento das veias. Magnésio ele faz isso de uma forma natural. Tá? Controle do açúcar, a metformina, dapaglifosina e outros medicamentos, glibenclamida, estão tudo envolvido no controle do açúcar. Os nitratos, eles vão tratar da angina. Os trombolíticos são medicamentos usados para dissolver esses trombos. As estatinas e as ezetimiba. Ezetimiba, as estatinas. Atorvastatina, simvastatina, pitavastatina, essas chamadas estatinas. E o magnésio é o elo perdido dos diversos fatores que envolvem a aterosclerose. O baixo magnésio acelera a aterogênese. Atero, veia, gênese, começo, início. Lembra da Bíblia? O Gênesis, começo de tudo, né? Essas disfunções acumulando a concentração de LDL. Então, se você tem baixo magnésio, você é um forte candidato a desencadear uma LDL elevada. Disfunção endotelial, lembra que eu falei da parede da veia? Tá? Resposta inflamatória. Se você tem magnésio suficiente, a resposta inflamatória é muito reduzida. Essa chamada proteína C reativa no teu corpo diminui bastante. Nunca se falou tanto em magnésio quanto na pandemia. Tá? A gente aprendeu muito com a pandemia, falando em magnésio. Protetor da trombose, aterosclerose, relaxa as células vasculares, reduz o triglicerídeo produzindo HDL. Magnésio faz isso. Então assim, a aterosclerose é diferente de arteriosclerose. E Magnemax faz isso para você, tá? De uma forma orgânica. Se você está com período, se você está passando essa situação que você vai acometido pela aterosclerose, nunca deixe de faltar magnésio, tá? Magnésio é isso, respostas para uma vida melhor.